galera, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre poema visual e acento tônico e acento gráfico, certo? Lembra que na nossa live nós já iniciamos a falar sobre o que é poema visual? Nós estávamos trabalhando antes poema, lembra? Que tem as estrofes, os versos e que são estrofes e versos que rimam, ok? E na sexta-feira, na nossa live, nós iniciamos então o conhecimento sobre poema visual. O que é poema visual? As palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras, ok? Então, nunca se esqueça. Poema visual é aquele poema onde tem uma imagem falando junto com as palavras, certo? Nós vimos exemplos aí no nosso livro do relógio, do carretel e da xícara de café. E eu pedi para vocês que fizessem um poema visual da escolha de vocês. Lembra? Foi um desafio que eu lancei no final da aula. Vocês tinham que escrever um poema e depois que escrever, botar ele em poema visual. E eu fiz aqui um poema visual, certo? O poema eu peguei prontinho já, mas eu adaptei ele para um poema visual. É um poema que fala sobre a bicicleta amarela. Certo? Como nós já falamos muito sobre poema visual na nossa aula, nós vamos complementar então a nossa aula de hoje com acento tônico e acento gráfico, certo? Nós estávamos trabalhando as sílabas tônicas, lembra? As oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E trabalhamos também que as sílabas tônicas acentuadas são sempre as mais fortes, né? É uma dica ali. Então, eu quero saber se vocês sabem o que é acento tônico e o que é acento gráfico. Pois bem, acento tônico e acento gráfico são a mesma coisa, mas tem uma diferença aí. Quando a gente fala acento tônico, a gente está falando da sílaba tônica. Por exemplo, na palavra página, temos um acento ali na sílaba pá, né? Nós já conseguimos perceber que a sílaba pá, né? Ó, página é a sílaba mais forte, porque ela tem um acento. Então, é a sílaba tônica, certo? E além de ser uma sílaba tônica, ela é uma proparoxítona. Por quê? Ela é a terceira sílaba tônica, então ela é uma proparoxítona, certo? E aí, nós vamos descobrir, então, a diferença do acento tônico e do acento gráfico. Então, galera, quando a gente fala em acento tônico, a gente está falando do acento olhando ele dentro da sílaba, ok? Então, o acento tônico é quando a gente olha o acento junto com a sílaba tônica. E quando a gente fala de acento gráfico, a gente está falando do acento agudo e do acento circunflexo, o chapeuzinho do vovô, ok? Que aí a gente usa eles nas vogais, para acentuar as vogais. Então, quando a gente fala em acento gráfico, a gente está falando em acentuar as vogais com esses acentos, ok? E quando a gente fala em acento tônico, é o acento da sílaba tônica, ok, galerinha? Façam os exercícios e espero vocês na nossa live às 15 horas.
Beijinhos!